Peguem, então, de novo, língua portuguesa, eu quero que vocês peguem. Lá na página 32, nós vamos terminar. Página 32 e 33, vamos lá. Nós já fizemos o número 4, a letra A e a letra B. Nós já fizemos a número 4, a letra A e a letra B. Agora, nós vamos na letra C da número 4. Tá? Letra C da número 4. A letra C está falando assim. O que os adjetivos indicam sobre a publicação de cada verbete? Que adjetivo? O adjetivo impresso e o adjetivo digital, que foi o que eu estava explicando para vocês antes de cair a conexão, tá? O que significa, então, o adjetivo impresso? Significa o quê? Em papel, no formato de livro, tá? Podem escrever isso daí. Então, significa... Primeiro escreve assim, impresso, impresso com 2 S's, impresso... Significa, com G mudo, significa... Marlos, eu não estou vendo você escrever. Professora, onde é que você para escrever? Na C ou na 5? Na C, Ana Beatriz, presta atenção. Acompanha a aula, Ana Beatriz. Cadê a sua imagem, Ana Beatriz? Impresso significa... Cadê a sua imagem, Ana Beatriz? Tá aqui. Impresso significa em papel. Em papel. Em papel, vírgula. No formato de livro. Em papel, vírgula. No formato de livro. Professora, ponto e vírgula na mesma linha. Ponto e vírgula na mesma linha. Você pode... Ponto e vírgula na mesma linha. E digital significa... repetindo, porque a Ana Beatriz parece que não está acompanhando, repetindo. Impresso significa... Repetindo, tá? Presta atenção para vocês não copiarem 2 vezes a mesma coisa. Impresso significa em papel, vírgula, no formato de livros. Em papel, vírgula, no formato de livros. Ponto e vírgula. Digital, E digital significa virtualmente. Virtual com L, tá? Virtualmente. Não é virtualmente, é virtualmente, vírgula. Em um site aplicativo? Em um site da internet, com T mudo. Em um site da internet. Vamos lá, número 5. Responda as questões a seguir sobre o texto 1. Qual o texto 1? Volta lá na página 31 e olha, onde está escrito verbete. Esse é o texto 1, tá? Letra A, então. O que as abreviaturas subst e mask informam? O que significa? O que elas estão querendo dizer com isso? Substantivo masculino. Substantivo masculino. Isso mesmo. Substantivo masculino. Professora, pode colocar que são substantivos masculinos? Porque tem mais de um substantivo. Não, porque só tem uma palavra, é só verbete. Não são 2 palavras para estar no plural. Substantivo masculino. Então, professora, mas pode ter mais palavras que estão substantivo masculino, né? Sim, só que aqui está perguntando do texto 1. O texto 1 só tem a palavra verbete. Ah, tá. Entendeu? Substantivo, lembrando que substantivo eu tenho B mudo. O B mudo, tá? O que é B mudo? É o B e o S junto. Substantivo, e lembrando que eu tenho acento circunflexo no tan, substantivo
substantivo masculino. Ok? Ok. Marlos, escreveu certinho? Letra B. Essas informações são importantes para o leitor. Saber o quê? Primeiro, a grafia correta da palavra. O que é grafia? O jeito correto de se escrever a palavra ou como fazer a concordância da palavra com outras. Qual a opção? A primeira prof. ou a segunda? Primeira. A primeira. Primeira? Ui, a primeira. Então, quando ele está escrito lá para mim, ele está falando para mim lá que ele é um substantivo masculino. É importante para eu saber a correção a hora certa, é a hora de escrever corretamente a palavra? Sim. Para eu fazer a concordância do verbo, para eu fazer a concordância certa do verbo. Concordância do verbo. A concordância A do verbo. concordância do verbo. Claro, não é para eu escrever a grafia certa da palavra. A grafia já está escrito lá antes dele. João Mateus, número 5, letra B. Eu não sei. Segunda opção, João Mateus, número 5, letra B. Tá, essas informações são importantes para o leitor saber a palavra. Eu não fiz, pro. João Mateus, presta atenção no que eu estou falando. A número 5, a letra B, é a segunda opção. É isso que eu estou falando. Como fazer a concordância da palavra com outras. É essa. Depois a gente volta para pegar essa daí, porque senão vai ficar atrasando. Tá? Ou depois você assiste o vídeo para você pegar essa daí, tá bom? Matheus, depois te mando. Letra C. Quais são os significados da palavra verbete no texto 1? O que significa a palavra verbete no texto 1? Tá escrito lá, o que significa? É só pegar e ler, olha lá. O que significa? Tem quanto significado a palavra verbete? 2. Qual que é o primeiro significado? Palavra, expressão, dicionário ou enciclopédia com significado e informações. Então é só copiar isso daí aí. Copiar os dois significados. Número 1, pontinho, copia o significado. Aí coloca ponto e vírgula. Número 2, pontinho ou tracinho, não importa. Escreve o significado do número 2. Os dois significados da palavra verbete. Vamos lá, bem rapidinho, bem rapidinho. Vamos, Maria Eduarda. Pronto? Vamos lá, 1 minuto então para escrever. Vamos lá. Marlos, você já terminou de escrever, Marlos? Vamos lá, Marlos, capricha na letra, tá?
Teve um monte de coisa que a Paula também não conseguiu entender nada que você escreveu lá na apostila do primeiro bimestre. João Matheus, você está de ponta cabeça. Professora, precisa escrever outras informações? Outras informações? Uhum. Gente, então, Professora, aqui no meu não tá tendo mais linha. então escreve Embaixo. pequenininho embaixo. Tem que dar os pulos. Por isso que eu falo que tem que escrever desde o início, sempre com letra pequena. Pronto, né? Vamos lá. Quem não terminou, depois termina de escrever esse pedacinho que tá faltando aí. Vamos lá, porque senão atrasa a aula. Vamos lá. Ó, já cansei de falar para vocês. Vocês são quinto ano. Quinto ano tem que passar a escrever mais rápido. E quando chegar no sexto ano, que o professor não dá nem tempo de respirar direito? E aí? Vocês têm que começar a ter agilidade. Vamos lá. Tem que passar a escrever rápido, com letra legível. Vamos lá. Letra D. Como são identificados os significados das palavras? O que tem antes de cada significado ali? Para me dizer quantos significados tem a palavra. Números. Isso mesmo. Então, é identificado por um número. É identificado por um número. É identificado por um número. Professora, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, ali tava escrito na C, né? Tava escrito significado, aí o S, significados. E se for uma palavra que se colocar só o S, se só colocar o S, não fica o plural dele? Tipo assim, significado, não é plural, é singular. Só um significado. Significados é plural. Sim. E se for uma palavra que se você só colocar o S, ela já vira plural. Se for uma palavra que tem que colocar mais, como que faz entre parênteses? Ué, você escreve a palavra, abre parênteses, coloca o S e fecha parênteses. Então, professora, mas se tiver alguma palavra que não tem, que tipo assim, você não pode colocar só o S e já vira plural. Tem que colocar, tipo assim, mudar alguma coisa, trocar alguma letra. Trocar alguma... Tipo o quê, por exemplo? Me dá um exemplo que eu não estou conseguindo entender a sua pergunta. Me dá um exemplo, por exemplo, de qual palavra? É porque no segundo ano, não sei qual que ano que foi, que a professora disse que tem palavras que se a gente Espera aí, colocar... só um minutinho, peraí. O que aconteceu, Marlos? Vou ligar a luz. Pode ligar. Fala, Maria, pode falar. Tem palavras que se a gente colocar só o S, por exemplo, ela não muda. Tipo assim, se eu colocar... Aí não sei um exemplo, tipo assim, Aí não sei um exemplo, mas tem palavras que se você, tipo assim, só colocar o S no final, ela não vira plural. Por exemplo, japonês. Isso, sem colocar japonês, aí você não vai colocar o S só no final para mudar. Tem O que mudar significa para colocar que ele é plural? Por exemplo, o plural de japonês, japoneses. Aí eu coloco entre parênteses o E e o S, japoneses. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Respondi? É isso mesmo que você queria saber? É. Então tá bom. Então vamos lá, letra E.
Leia as frases a seguir e relacione-as aos significados da palavra verbete. Então, relacione-as aos significados. Nós já vimos que verbete tem quantos significados? 2, tá? Eu tenho um significado, outro significado. Eu tenho 2. Então, primeiro, nota ou apontamento. E segundo, no dicionário, palavra ou expressão com seu significado. Embaixo do número 2, eu tenho uma opção ali. Faça um verbete sobre o que conversamos. O que significa se faça um verbete sobre o que conversamos? Faça uma nota, escreva uma nota ou escreve no dicionário a palavra ou a expressão com seu significado. Qual que fica melhor o significado desse? Faça um verbete sobre o que conversamos. João Gabriel, pode dizer. Primeira. Isso, primeiro. Por quê? Tá falando aqui, eu faço uma nota. O que é nota? Nota de 0 a 10? Não, nota é um recadinho escrito. Faça um recado sobre o que conversamos. É só vocês substituírem para ver o que combina. Entenderam? Nota. Se vocês procurarem no dicionário, a palavra nota vai ter mais de um significado também. Vai ter lá o significado. Significa, por exemplo, uma nota de uma avaliação de 0 a 10. Significa um pequeno lembrete sobre uma conversa, sobre uma escrita, sobre uma leitura. Tá? Depois vocês pesquisam lá no dicionário para vocês verem o que significa. Mas aqui no caso, depois, tá? Mas aqui no caso tá falando o quê? Então, que é o número 1. Faça uma nota ou um apontamento. Agora aqui o outro. Procure no verbete se sentinela é uma palavra feminina ou masculina. Vou procurar onde? Eu vou procurar no dicionário ou eu vou procurar numa nota ou apontamento? Dicionário. Isso, então aqui é o número 2. 2. Isso, aqui é a opção 2, isso mesmo, opção 2. Agora de baixo. Escreva um verbete. Pera, o faça um verbete é 1, né? Isso, é 1, né? Isso, é 1. Agora embaixo, a última opção. Escreva um verbete na página desse livro como lembrete da explicação. Qual a opção que é? 1 ou a 2? A 1. A 1, isso mesmo. Eu vou escrever um verbete, um lembretezinho. Uma notazinha. Por exemplo, todos os dias que tem aula, o que eu peço para vocês anotarem. Tarefa, 22/6/2020. Isso é um tipo de verbete. É um lembretezinho, é uma nota que vocês estão colocando ali em cima da página para saber que vocês têm tarefa naquela página. Entenderam? Página 33. Coloquem a data. Página 33, coloca a data. Página 33, a data de hoje, 22/6/2020. Lucas. 22/6, colocou? Colocou? Então, vamos lá. Número 6. Responda às questões a seguir sobre o texto 2. Volta lá, então, na página 31. O texto 2 está falando o que é dicionário. Está explicando lá o que é dicionário, texto 2. Letra A. Quanto à forma, o que diferencia o verbete de enciclopédia do verbete de dicionário? O que significa um verbete de enciclopédia de um verbete de dicionário? O verbete do dicionário é aquela... Na verdade, o verbete do dicionário é aquele que separa. Tipo assim, ver, B, C. Quem mais? E também, eu não sei se é isso, mas está escrito substantivo masculino ou substantivo feminino. Quem mais? Alguém tem outra resposta? João Mateus? Não tô entendendo, não tô entendendo. João Mateus, o que diferencia, o que é diferente do verbete de uma enciclopédia do verbete do dicionário? O que tem de diferente? Pronto. Pode estar errado. Enciclopédia internet? Não. Enciclopédia
internet? Não. Que o verbete O dicionário tá mais correto. pode estar errado. Não, também não. Olha só. O verbete de enciclopédia é escrito no formato de parágrafo. Olha lá na enciclopédia, ele está escrito no formato de parágrafo. E não tem numeração, separando a quantidade de significado. Ele não tem o número separando a quantidade de significado. E o verbete do dicionário, ele tem numeração separando a quantidade de significado. E ele não tem parágrafo. Vocês observaram isso? Volta lá na página 31. Volta lá na página 31. Olha lá na página 31. Repara para vocês verem. O verbete de enciclopédia, ele não tem numeração. Ele não tem numeração. Ele tem outro significado, só que ele não tem numeração separando. Tá vendo? Estão vendo ali? E ele está escrito o quê também? Com parágrafo. Acharam ali? E o verbete do dicionário, não. Ele não tem nada disso. Ele está separado por números e ele não tem parágrafo. Entenderam? Sim. Então, vamos fazer uma resposta aí. Escrevam assim. O verbete de enciclopédia, com acento no pé. O verbete de enciclopédia, com acento no pé. O verbete, Marlos, presta atenção. O verbete de enciclopédia, com acento no pé. Enciclopédia. Enciclopédia, com acento no pé. É escrito com parágrafo. É escrito com parágrafo e não tem não é junto, tá? Espacinho, não, espacinho, tem. E não tem numeração com C cedilha. E não tem numeração com C cedilha. Separando. E não tem numeração separando as informações. Informações, com C cedilha também. As informações, com C cedilha também. Você pode repetir a parte do escrito com parágrafo? Informações, vírgula, como ocorre, com 2 R's, como ocorre, com 2 R's, Marlos, presta atenção, como ocorre, com 2 R's, no verbete de dicionário. Pronto? Pronto, Ana Beatriz? Conseguiu? Pronto. Ó, deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu diferenciar aqui para vocês. Me perguntaram aqui se a enciclopédia, foi você, né, João Gabriel? Perguntou se a enciclopédia ela é só no computador, né? Se ela é só em site. Não, eu tenho enciclopédia que também elas são impressas, tá? Enciclopédia, elas são como se fossem livros. Ela funciona como se fossem livros, tá? Eu vou folheando as folhas e eu vejo lá, também tem significado das palavras, tá? Por exemplo, o Guinness Book.
Vocês já ouviram falar, eu já falei para vocês várias vezes na sala sobre o Guinness Book, né? É aquele livro onde tem as pessoas que batem recordes, o maior homem do mundo, a maior mulher do mundo, a pessoa que tem o pé maior do mundo, a pessoa que tem o pé menor do mundo, tá? Ela é um tipo de enciclopédia, porque ali ele está trazendo significados, tá? Ele está trazendo informações, significados, informações. Então, eu tenho vários tipos de enciclopédia. Eu tenho enciclopédia de língua portuguesa, eu tenho enciclopédia trazendo conteúdo de história, enciclopédia de matemática, enciclopédia de ciência, enfim, eu tenho enciclopédia de tudo, tá? Ela é um livro também, tem digital. Ela tem o livro impresso e também ela tem digital, tá? Agora, dicionário é diferente de enciclopédia. O dicionário, ele traz separado por gênero masculino, gênero feminino, ele traz numeração, dando quantidade de significados que aquela palavra tem, tá bom? Ela é diferente, tá? Agora, vamos lá, rapidinho a letra B, que eu só tenho mais 6 minutos agora. Letra B ali da página 33. Sobre as diferenças de conteúdo entre o verbete de dicionário e o de enciclopédia, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, verbete de enciclopédia e de dicionário apresentam apenas um tipo específico de informação, o significado Falso. de uma palavra ou expressão. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso, muito bem. Então, coloca um Fzinho de falso lá. Coloca um Fzinho de falso. Embaixo. Embaixo, o verbete de enciclopédia expõe informações variadas sobre uma palavra ou expressões. Verdadeiro. Verdadeira, isso mesmo, verdadeira. O outro, o verbete de dicionário apresenta basicamente 2 tipos de informação sobre a palavra ou expressão da entrada, os significados e as classificações gramaticais, tá certo? Tá certo, ele traz lá no começo se ele é masculino, se ele é feminino, se é substantivo, se é um adjetivo. Aí depois ele vem o significado das palavras, tá certinho. A última. Para o leitor, tanto faz pesquisar sobre um assunto em um dicionário ou em uma enciclopédia, pois as informações básicas são as mesmas nas 2 fontes de pesquisa. Certo ou errado? Errado. Errado. No dicionário, ele traz mais detalhes. A enciclopédia, não. Tá certo, então. Ou tá errado. Quer dizer, vocês estão certos. Vocês estão certos. Isso que eu quis dizer. Então, ficaram as opções assim, ó. A primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira e a quarta verdadeira. Agora aqui. Verbete... Eu preciso falar. É isso mesmo, Davi. É isso mesmo. Repetindo. Só para ver quem está ligado na aula, hein? Isso mesmo, Davi. Parabéns. A primeira opção falsa, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira e a quarta falsa, tá bom? Ok? Tá. Agora, ali embaixo, o verbete está presente nos dicionários e nas enciclopédias. De maneira geral, é composto de uma entrada dos significados dessa palavra e de outras informações. O verbete enciclopédico é organizado em parágrafo. Olha lá que nós colocamos a resposta lá naquela pergunta anterior. É organizado em parágrafos que apresentam informações relevantes sobre determinado assunto. Já o verbete de dicionário é organizado em itens, relevando ao leitor os possíveis significados e indicando informações gramaticais de determinada palavra ou expressão. Presta atenção agora. A número 7 está falando assim, ó. Procure uma palavra ou expressão que esteja relacionado a um assunto de seu interesse. Vocês vão procurar a palavra que vocês quiserem. Pesquise os significados dessa palavra em um dicionário, pode ser digital ou impresso, tá? E em uma enciclopédia, também digital ou impressa. Talvez vocês não tenham a enciclopédia aí na casa de vocês impressa, mas pode fazer uma pesquisa dela digital, tá bom? Na internet. Anote esses significados na página do material de apoio e deixe exposto no mural da sala. Eu vou pedir para vocês um favor. Anota a tarefa aqui na número 7. Eu não quero que vocês arranquem a página lá do material de apoio, tá? Entenderam? Entenderam? Sim. Deixa lá no final da apostila, tá? Deixa lá. Porque daí amanhã, na aula de língua portuguesa, eu vou pedir para vocês fazerem a correção, aí vocês já estejam preparados com cola e tesoura, e daí vocês arrancam a página e vai colar no caderno de vocês, tá bom? Ok? Entendidos?
Amanhã na aula de língua portuguesa, tá bom? Então, vocês façam essa tarefa lá na página do material de apoio. Não arranca para não perder, tá bom? E deixa lá. Marquem tarefa na página 34, 35 e 36. Vou explicar para vocês o que é para vocês fazerem. Na página 34, 35 e 36, eu tenho aqui umas palavras e tenho aqui do lado o significado de algumas palavras. Tá? Eu tenho umas informações, na verdade, tá? Eu tenho umas informações. O que eu quero que vocês façam? Olha lá na página 34. Vocês estão vendo que embaixo do quadro verde eu tenho umas linhas, estão vendo? No quadro verde eu tenho umas palavras que elas estão em destaque, tá? O que é destaque? Ela está escrita com uma cor diferente, um verdezinho, vocês estão vendo? Eu quero que vocês procurem no dicionário o significado de cada uma dessas palavras e escreva nessas linhas que tem aqui embaixo da página. Tá? Letra pequenininha, para não correr o risco depois de falar para mim que não coube. Então, letra pequenininha. Então, por exemplo, aqui na página 34, as palavras que eu tenho em destaque é bobó, vatapá, senzala e festival. São essas palavras, essas 4 palavras. Vocês vão escrever cada uma numa linha e vai procurar o significado delas no dicionário e vai escrever o significado delas aqui na frente. Entenderam? Entenderam? João Gabriel entendeu? Na página 35, a mesma coisa. Leia toda a informação e essas palavras que estão escritas com outra cor, vocês também vão fazer a mesma coisa. Procurar o significado e escrever a palavra e o significado aqui nas linhas aqui embaixo da página 35. A página 36 a mesma coisa, tá? Não se preocupem falando que tem um monte de coisa que não tem, que eu já pesquisei uma por uma, é tudo palavra pequenininha, com significado pequenininha. É só o trabalho de vocês lerem o texto e pesquisar a palavra e escrever o significado. Tá bom? Pega rapidamente a agenda de vocês, que vai cair a conexão. Pega rapidamente a agenda e escrevam na agenda. Tarefa de língua portuguesa na apostila P. 34 a 36. Tarefa. Vai cair a conexão. Daqui 10 minutos eu vou mandar para vocês o link, tá bom? Daqui 10 minutinhos. Tarefa. De língua portuguesa na apostila P. 34 a 36. Guesa. Não precisa ficar repetindo. Atrapalha o colega que está escrevendo. Tarefa de língua portuguesa na apostila P. 34 a 36. Vão tomar água, vão ao banheiro, que daqui nem 10 minutos não vai ser. Daqui 7 minutos eu estou mandando o link para vocês.